Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 31 de março. Deputado Daniel Silveira volta a usar tornozeleira eletrônica. Por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o parlamentar se apresentou hoje à tarde à Polícia Federal para a instalação do equipamento. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. STF invalida a lei de Santa Catarina que obrigava a divulgação de fotos de crianças desaparecidas em jornais e TVs. O uso de máscara deixa de ser obrigatório dentro do Supremo Tribunal Federal. E ainda, plenário do Supremo retoma julgamento de ações ambientais que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. O princípio da proibição de retrocesso relaciona-se às obrigações constitucionais e internacionais de assegurar um nível progressivo de melhoria das condições do meio ambiente. Após descumprir ordem judicial, o deputado federal Daniel Silveira voltou a usar hoje tornozeleira eletrônica. Ele é réu em julgamento marcado para 20 de abril por ameaças aos integrantes do Supremo. Daniel Silveira foi pontual. Chegou às 3 da tarde na sede da Polícia Federal, como determinou o ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar compareceu para usar a tornozeleira eletrônica depois que o ministro fixou multa de R$15 mil por dia de descumprimento das medidas cautelares e pediu ao Banco Central o bloqueio de contas bancárias do parlamentar como garantia do pagamento. No dia 25 deste mês, Moraes atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República para que, além do uso do equipamento, o deputado ficasse proibido de sair do Rio de Janeiro, onde mora, exceto para idas a Brasília para assegurar o exercício do mandato de parlamentar. Também não deveria participar de qualquer evento público. Alexandre de Moraes destacou que os advogados de Daniel Silveira foram regularmente intimados dessa decisão no dia 26. O ministro afirmou que o parlamentar, demonstrando o costumeiro desrespeito à legislação e à justiça, fugiu do Rio de Janeiro para a Câmara dos Deputados, com a finalidade de evitar o cumprimento da decisão judicial. Depois declarou à imprensa que não permitiria a instalação da tornozeleira. Diante dessa conduta, na última terça-feira, dia 29, determinou que a polícia e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal procedessem à fixação imediata do equipamento. E, se fosse necessário, o procedimento poderia ocorrer nas dependências da Câmara. Alexandre de Moraes pontuou que a jurisprudência do Supremo é pacífica, no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares nas dependências dos gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos três poderes. Para o ministro, Daniel Silveira deve ser investigado pelo crime de desobediência à decisão judicial. Alexandre de Moraes determinou a abertura de um novo inquérito e encaminhou o caso para referendo do plenário virtual, quando os ministros lançam os votos no sistema eletrônico. A sessão está marcada para esta sexta-feira. O relator destacou estranha e esdrúxula situação onde o réu utiliza-se da Câmara dos Deputados para esconder-se da polícia e da justiça, ofendendo a própria dignidade do parlamento, ao tratá-lo como covil de réus foragidos da justiça. Daniel Silveira virou réu no Supremo em abril do ano passado, quando a Corte autorizou a abertura de ação penal. Ele responde por prática de coação no curso do processo, incitação às Forças Armadas contra o Supremo e também de tentativa de impedir o livre exercício do Poder Judiciário. Neste caso, o julgamento do parlamentar está marcado para o dia 20 de abril, quando os ministros vão decidir se ele é culpado ou inocente. O Supremo invalidou a lei de Santa Catarina que obrigava a divulgação de fotos de crianças desaparecidas em jornais e TVs. Para o plenário, o legislador estadual contrariou a repartição de competências legislativas estabelecida na Constituição Federal. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. A lei foi questionada aqui no Supremo pelo governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Segundo a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, a legislação invade matéria que tem projeções para além dos limites do Estado, porque existe um cadastro nacional de desaparecidos estabelecido em norma nacional que centraliza os dados.
Carmen Lúcia disse também que a lei estadual interferiu indevidamente na liberdade de agentes econômicos privados ao obrigar a veiculação nos jornais e TVs de Santa Catarina. Essa determinação, de acordo com a ministra Carmen Lúcia, escapa à atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, contrariando o princípio da livre iniciativa. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora e invalidou a lei. O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a julgar ações contra o desmatamento na Amazônia. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontaram que em 2021 o desmatamento na Amazônia Legal teve um aumento de 21,97%. Para combater essa devastação, foi criado em 2004 o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O plano foi estruturado para enfrentar as causas do desmatamento de forma abrangente, integrada e intensiva, tendo ações articuladas em torno de 3 eixos temáticos: ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle ambiental e fomento às atividades produtivas sustentáveis. Em 2020, chegaram ao Supremo 2 ações que tratam desse tema. Na DPF 760, 7 partidos pedem que a Corte determine à União e aos órgãos e às entidades federais competentes que executem de maneira efetiva o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Já na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, a Rede Sustentabilidade questiona suposta omissão do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do Ministério do Meio Ambiente em coibir o desmatamento na Amazônia. O partido pede que o STF determine às autoridades a promoção de ações concretas com esse objetivo. No primeiro dia de julgamento, representantes dos autores das ações alegaram que o poder público brasileiro tem sido omisso na defesa do meio ambiente e na preservação do bioma amazônico. Segundo as agremiações, a matéria demanda urgência em benefício de toda a sociedade, já que a situação se aproxima do ponto de não retorno, nível crítico de desmatamento, que, se for alcançado, não poderá ser superado. Na retomada do julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra as ações. Nas ações ora postas a exame, não me parece estar evidenciada a violação ao sistema constitucional. O exame dessas alegações depende da apuração de situações materiais variadas, exigindo dilações probatórias incompatíveis com a via processual eleita, ora sob júdice, com o risco ainda de decisões abertas, por vezes inexequíveis, ou de difícil fiscalização de seu cumprimento, em prejuízo mesmo para a autoridade das decisões da Suprema Corte. A ministra Carmen Lúcia, relatora das 2 ações, começou o voto fazendo referências aos tratados internacionais que o Brasil faz parte. No Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, estou transcrevendo os dispositivos, no artigo 1º do Protocolo de São Salvador, também assumidos por nós, brasileiros, no Acordo de Paris, assinado pelo Brasil em 2015, nós nos comprometemos a reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em até 37%, comparados aos níveis de 2005, e estendendo essa meta para 43% agora até 2030. Essas metas foram assumidas para aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira para 18% até 2030, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento, que é o tema específico aqui, restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares. Também destacou no voto que não se pode haver retrocessos na legislação. O princípio da proibição de retrocesso relaciona-se às obrigações constitucionais e internacionais de assegurar um nível progressivo de melhoria das condições do meio ambiente. Não se permite recuar, não se permite retroceder, o que não significa que vá ser imutável a legislação, apenas que legislação, governos
não podem alterar o que é a garantia de uma progressividade protetiva e de preservação das condições ambientais, no caso brasileiro das florestas. Assim é, porque a Constituição assim quer e porque as próprias condições que levaram ao ajuste aos tratados internacionais, à cooperação internacional com os quais nós concordamos, levam-nos exatamente à necessidade de também fazer a nossa parte no plano local, no plano transnacional, no plano global. Carmen Lúcia ainda afirmou que a existência de medidas de cupinização democrática corroem as instituições. Porque o que são esses cupins? O cupim do autoritarismo, o cupim do populismo, o cupim de interesses pessoais, o cupim da ineficiência administrativa, tudo isto junto a construir um quadro que faz com que não se tenha o cumprimento objetivo, garantido, de conteúdo da matéria constitucional devidamente assegurada. E eu faço a menção, no meu voto, de uma citação de Michel Prière, que diz que salvaguardar o que já foi adquirido em matéria ambiental não é uma volta ao passado, é uma garantia de futuro. Essa sessão terminou agora há pouco. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou o julgamento. Tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, a ministra Carmen Lúcia continuou na leitura do voto dela. Ela trouxe, inclusive, dados atuais e também de anos anteriores sobre o desmatamento. Também destacou a mudança no modo de agir dos criminosos, que até 2013 usavam tratores e também ficavam em grandes acampamentos. Só que nos últimos anos, eles agem em pequenos grupos e usam motosserras para tentar driblar a fiscalização. Logo no início da sessão, a ministra informou que o voto dela era longo, então, por isso, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana com a conclusão do voto da relatora e também o voto dos demais ministros. William. Obrigado, Marta. E hoje também teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente, ministro Edson Fachin, falou sobre a criação da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação, que tem o objetivo de promover ações e eventos para defender e reforçar a credibilidade das eleições brasileiras. A justiça eleitoral está sob ataque. A democracia brasileira está sendo ameaçada e a sociedade constitucional encontra-se em alerta. Impende, por isso, fortalecer as instituições democráticas e enfrentar a desinformação. Queremos paz e segurança nas eleições de 2022 e, por isso, a Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação será composta por autoridades, servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores com a finalidade de realizar ações e eventos precisamente para o fim de defender e reforçar a credibilidade das instituições eleitorais perante a sociedade brasileira e, por via de consequência, na defesa da democracia. A seguir, o Ministério Público recomenda a CREA do Espírito Santo que substitua funcionários comissionados por concursados. Voltamos já. A TV Justiça, ela tem uma importância singular no papel de distribuição do dever do judiciário perante os administrados, assim como perante os atores do palco da justiça. Ela é objeto de atenção não só de juízes, de membros do Ministério Público, de procuradores de Estado, de procuradores da República e da advocacia, mas também é uma importantíssima ferramenta de comunicação para a população. O Ministério Público Federal recomendou ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo que substitua os funcionários comissionados que não estejam exercendo função de chefia ou direção por agentes concursados.
De acordo com o Ministério Público Federal, em 2020, o CREA, no Espírito Santo, nomeou aproximadamente 60 funcionários para cargos comissionados e, ao mesmo tempo, exonerou 22 empregados efetivos. Ou seja, o número de comissionados ficou maior que o de efetivos na instituição. Na recomendação, o MPF pede que o Conselho exonere, dentro de 90 dias, os servidores ocupantes de cargos comissionados que não estejam exercendo função de chefia, direção ou assessoramento e que realize concurso público para contratação de funcionários efetivos com publicação do edital também em 90 dias. O CREA tem 10 dias úteis a partir da notificação para informar se vai acolher a recomendação. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a União não pode cobrar impostos e contribuições federais sobre ganhos obtidos por empresa participante de Programa de Incentivo Fiscal de Santa Catarina. A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial interposto por uma fábrica de refrigerantes e decidiu que, no caso analisado, a cobrança da contribuição e do imposto são ilegais. A empresa impetrou um mandado de segurança para não ter que pagar os tributos federais sobre a quantia obtida com a participação no Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, o PRODEC. O incentivo concedido pelo Fisco de Santa Catarina consistiu no pagamento adiado de parte do ICMS relativo ao acréscimo resultante da empresa naquele estado. Após 36 meses, a fábrica de bebidas deveria pagar um imposto adiado com juros simples, mas sem correção monetária. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, esse valor equivaleria a lucro, base de cálculo da incidência do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido. Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o pagamento diferido do ICMS não é uma subvenção para investimento, o que impede a não cobrança dos dois tributos. No STJ, a empresa sustentou que subvenção para investimento é toda vantagem fiscal concedida pelo poder público. Ao dar provimento ao recurso especial, a primeira turma entendeu que o fisco, ao considerar esses ganhos como lucro, possibilita que a União retire indiretamente o incentivo fiscal concedido pelos estados, o que levaria ao esvaziamento ou à redução do benefício. Segundo a relatora, ministra Regina Helena Costa, no caso analisado, o exercício da competência tributária federal interferiu na política fiscal adotada por Santa Catarina, pois o prazo estendido para o pagamento de ICMS com redução de encargos, instituído por lei local específica, atendeu aos princípios constitucionais. E no próximo bloco, Justiça garante a indenização a cliente de banco que foi vítima de golpe no WhatsApp. Voltamos em instantes. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos de existência, nós sabemos a sua importância. Informação atualizada, séria e isenta, com linguagem acessível sobre o mundo do direito na casa de cada brasileiro e brasileira. Assistam a TV Justiça. Após cair em um golpe e perder todo o saldo da conta poupança, cliente ganha na justiça o direito de ser indenizada por danos materiais. A cliente da Caixa Econômica Federal informou que recebeu mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, orientando para que entrasse no aplicativo do banco e seguisse os passos informados na mensagem. Ela relatou ter inconscientemente autorizado outro dispositivo a acessar sua conta e perdeu, por meio de uma transferência Pix realizada para a conta de terceiro, R$ 3.316,76. A Caixa argumentou em juízo que a culpa pelo prejuízo seria exclusiva da autora da ação, responsável por permitir que outro dispositivo desconhecido acessasse a conta dela. Mas a Justiça considerou que, em se tratando de golpe Pix, cabe à instituição bancária identificar o caminho do dinheiro, uma vez que todo o trânsito do valor ocorre de forma eletrônica e que é disponibilizado ao banco todo o aparato para a reparação do dano. Na decisão, o juiz federal Juscelio Fleury Neto, da 5ª Vara Federal do Amapá, destacou que os fatos apresentados demonstram que o acesso à conta bancária e o sucesso da fraude ocorreu
em razão de fragilidades dos sistemas da instituição. Para conceder a indenização por danos materiais, o magistrado também se baseou na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A instalação do NIPO, Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, foi efetivada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Com a unidade, o inquérito judicial e a ação penal passarão a tramitar de forma concentrada em um único setor em todo o estado, garantindo a celeridade nas investigações criminais. Com o NIPO, todos os inquéritos policiais que tramitam na capital estarão concentrados em um juízo especializado. Setor que será estruturado com 3 magistrados e equipe para trabalhar de forma conjunta com os delegados de polícia, garantindo assim maior agilidade nas investigações criminais e no andamento processual. Nós temos que reconhecer que isso já vem de outras administrações e que, por uma felicidade, nós estamos levando a efeito nessa gestão da desembargadora Maria Helena e minha e da vice-presidente agora. Isso vai trazer celeridade e garantia à sociedade de que está realmente se combatendo a criminalidade. Os trabalhos serão realizados em parceria com todas as instituições que compõem o sistema de justiça. Isso é um ponto muito positivo para o sistema de justiça penal. Uma iniciativa muito boa do Tribunal de Justiça e tem todo o apoio do Ministério Público. Essa separação de quem analisa os pedidos tanto da acusação da polícia quanto da defesa, no inquérito policial, essa separação em relação ao juiz que vai julgar, ela traz maior imparcialidade no momento do julgamento. A área de segurança pública vai concentrar as investigações policiais. Nessa unidade, todos os inquéritos serão avaliados, especialmente as medidas cautelares e prorrogação de prazo. Com isso, dando uma celeridade às nossas investigações. O NIPO é uma aspiração antiga do Judiciário, que vê neste núcleo uma forma mais concentrada das forças repressoras e do próprio Poder Judiciário, imbuídos num só propósito, juntas, e que dará também, com certeza, maior transparência e celeridade a todas as diligências no sentido de fazer com que esses inquéritos andem o mais rápido possível. E depois dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, a Justiça do Trabalho na Bahia comemora a retomada das atividades presenciais. Após mais de 2 anos, o TRT da Bahia realizou a primeira sessão presencial do Tribunal Pleno. A presidente do regional, desembargadora Débora Machado, falou como será de agora em diante. É um momento significativo, de muita alegria para todos nós aqui do tribunal, como foi colocado, depois de mais de 2 anos, a gente esperando por esse momento. E hoje marca também a retomada dos trabalhos da Justiça do Trabalho, a fase 4, que a partir da fase 4 não existe uma fase 5. Quando a gente sair da fase 4, significa que a pandemia terminou, então vamos retornar plenamente a todas as atividades depois de um momento de tanto sofrimento. A corregedora regional desembargadora Luísa Lomba refletiu sobre o contato dos magistrados. A sessão não se resume àquela sala de sessão, os colegas conversam na hora do lanche, ali se troca ideias, ali se discute processos. Então, o encontro presencial é sempre enriquecedor. Estiveram presentes os desembargadores do regional, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luiz Carneiro Filho, o presidente da ABAT, magistrados, servidores e público em geral. O tribunal acerta muito quando ele calcula o retorno presencial, essa intensidade maior, justamente numa curva de baixa absoluta da pandemia. É verdade que ela ainda existe, nós temos que monitorar esses números que envolvem toda essa crise sanitária global, mas é importante também a Corte de Justiça Trabalhista, que tem uma função social na sua natureza, está cada vez mais perto da população. Então, acerta o tribunal e o Ministério Público do Trabalho ele continua à disposição desta Casa de Justiça. Vale destacar que, mesmo com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, o regional não parou as atividades. Logo no início do isolamento social, a Corregedoria autorizou a realização de audiências telepresenciais e a presidência a realização de sessões virtuais e telepresenciais.
E o uso de máscaras deixa de ser obrigatório dentro do Supremo Tribunal Federal. A resolução, assinada pelo presidente, ministro Luiz Fux, considerou o decreto do governo do DF, que extinguiu a obrigatoriedade das máscaras, a redução dos casos e internações por Covid-19, além da alta cobertura vacinal de ministros, servidores e colaboradores. O uso da máscara se mantém obrigatório exclusivamente nas dependências da Secretaria de Saúde do Tribunal. Nos demais setores, é recomendado o uso de máscaras por servidores, colaboradores e usuários maiores de 60 anos que não receberam a dose de reforço, por quem manifestar sintomas gripais, além de pessoas com doenças crônicas ou condições de risco para complicações da Covid-19. De acordo com a resolução, a medida não significa proibição de uso, ou mesmo que a pandemia tenha encerrado. Se trata de mais uma fase da resposta, fruto das elevadas coberturas vacinais do Distrito Federal e no STF. Vale lembrar que, para entrar nas dependências do Supremo, ainda precisa apresentar certificado de vacinação completo contra a Covid-19 ou resultado negativo do PCR realizado nos últimos 7 dias. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.